Queridas e queridos evangelizadores, hoje vamos gravar mais um vídeo com 4 passos dos 14 do evangelizador até nos encontros da juventude. Hoje a gente vai falar do ponto de partida, o estímulo motivacional, o elemento instigador, vamos falar de rememorando e aproveitar o interesse. Então vamos lá, começando. Ponto de partida. Qual é o ponto de partida para preparar o encontro de cada um de nós e a aula? É exatamente a gente pensar que as atividades do encontro e a aula, elas devem ser planejadas a partir das habilidades e das competências que a gente previu no programa. Aí vamos dar uma olhadinha aqui no programa. Exatamente no programa a gente tem aqui qual é a habilidade e competência que nós esperamos que os alunos, que ao final do encontro, o jovem seja capaz de, ou ao final da aula, ele seja capaz de. No caso da reencarnação, o que a gente espera? Que ele seja capaz de explicar a importância da reencarnação para o desenvolvimento contínuo, viver e morrer em vida. 2. Demonstrar a manifestação da justiça e misericórdia divina através da reencarnação. E o 3. Relacionar a importância do entendimento da família, dadas as múltiplas possibilidades de escolhas e compromissos que a gente estabelece nessa relação da reencarnação. Portanto, quando você pensa no encontro ou na aula, você deve pensar assim: o que é que esperamos que o jovem seja capaz de fazer ao final do encontro? O que é que ele vai te dizer assim? O que é que eu levo deste encontro, deste conteúdo? Bom, então esse é o ponto 4. Vamos ver o ponto seguinte, o ponto 5, que nós vamos estar trabalhando nos 14 passos. O estímulo motivacional e o elemento instigador. É o que a gente disse? Criar interesse para o encontro seguinte, para o tema do encontro seguinte. Vamos dar uma olhada de novo no caso do nosso programa. O programa, exatamente depois da reencarnação, ele diz assim: o próximo grupo de temas, que é vida após a morte, próximo grupo de temas, vida após a morte, que surgiu, o grupo 5 é como surgiu o Espiritismo e onde se encontra hoje. E aí, para começarmos o grupo 6, que é vida após a vida, ele vem. O próximo grupo de temas, vida após a vida, tem uma grande possibilidade de trabalhar a realidade junto com ficção, ambos tendo a doutrina como base do trabalho. Aproveite e lance uma questão instigadora, motivadora, que eles possam pesquisar durante a semana e que trate da questão da vida após a morte. A ideia é que ele já se sinta interessado pelo próximo encontro. Aí, exatamente isso prepara que ele tenha interesse do que vai acontecer na semana seguinte. E não que o encontro se termine ou que a aula termine e simplesmente eles voltam às suas casas com o que eles tenham efetivamente conseguido apreender do encontro, do tema, das discussões e dos debates. Portanto, esse é o nosso ponto 5. O ponto 6 dos passos, o 6º passo, tão importante para a gente preparar os encontros, das atividades dos encontros, é o rememorando. A gente sempre fala que no dia do encontro, no início da aula, iniciar rememorando brevemente o tema anterior. O rememorando não deve ser mais do que 5 a 10 minutos. Ele é bastante curto. Ele é apenas o momento de você rememorar o que foi visto no encontro passado, na aula passada, e criar a ponte com o que vai ser feito no início, né, ou seja, no encontro do dia. Ou seja, ele vai ser capaz de, a partir do que ele efetivamente aprendeu, trouxe para a sua vida, ele vai dar mais um salto com o conteúdo desse dia. É criar as relações entre os temas. Então, exatamente o item 6 é rememorar. Não esquece. Começa rememorando, mas não mais
do que 5, no máximo 7 minutos de uma atividade que pode ser bastante envolvente, com muito pouco blá blá blá, muito pouco professor ou muito pouco instrutor, muito pouco evangelizador falando e muito jovem protagonizando o processo. E o sétimo ponto, o sétimo passo é muito importante também, que é aproveitar o interesse em sala. Sempre valorizar as questões que surjam dos jovens. Que não se perca a oportunidade para esclarecer um assunto sobre o qual o jovem levante interesse, mesmo que fora do tema do dia, dando uma breve, olha só, hein? Dando uma breve abordagem e dizendo que o assunto será aprofundado num encontro específico, se ele estiver previsto no programa de 2013 ou numa aula mais à frente do Livro dos Espíritos. Mas você nunca deve descartar aquele interesse que o jovem manifestou durante o encontro ou durante a aula. Cuidado, porque muitas vezes ele tenta fisgar a nossa atenção, fisgar o nosso momento do encontro e tomar muito tempo de uma atividade, de uma pergunta. Então, responda, aponte que vai ser aprofundado mais à frente, valorize a questão trazida, mas não se desdobre no encontro que não está previsto o tema específico que foi abordado ou que foi trazido por esse aluno. Bom, é isso que eu queria falar hoje com vocês. Foram 4 passos que a gente fez. Queria agradecer que a gente já está assistindo algumas atividades, alguns encontros e algumas aulas. E agradecer a todos os evangelizadores que têm nos recebido tão bem nessas oportunidades. Um abraço, até semana que vem. Tchau!